Iniciando a segunda parte da aula. Vamos dar início na parte 4 de elementos paisagísticos. Bom, como eu estava falando para vocês, de ressignificação, a gente utilizar, né, objetos de uma determinada função e outras, como recipientes de plantas, tanto vasos como cachepôs, em paredes, em cima de mesa, de forma criativa, sempre se preocupando muito com a questão do acabamento, para poder ficar realmente alguma coisa que não destoe do restante da decoração, né? Não fique nada... A não ser que seu objetivo seja esse, tá, gente? Tem muita gente que gosta de fazer contrastes na decoração, e aí, então, é o objetivo, então, mas estou falando na grande maioria das vezes, você tem que, né, casar uma coisa com a outra. Então, a ressignificação, por exemplo, você fazer uma estantezinha só de latinhas de alumínio de vários tamanhos, com cactos, com suculentas, fica super, super charmoso. As latinhas, com o tempo, elas podem criar um ferrugemzinho, a não ser que, de repente, você passe algum tipo de tinta ou verniz ou algum acabamento que você dê nas latas, que você consiga manter a vida útil dela mais um tempinho, fica super legal, tá? Lógico que não é toda decoração que vai funcionar, né? Você consegue fazer esse link. O que eu posso dizer a vocês, assim, que a ressignificação é sempre uma situação de muita criatividade, né? E que normalmente surpreende, porque você não espera que aquele objeto se transforme num vaso ou num suporte, né? Ou alguma coisa assim, algum elemento. Então, normalmente, o objetivo da ressignificação é esse, né? Surpreender, de reutilizar, de ser uma coisa assim inusitada. Mas sempre lembrando de fazer uma coisa que tenha bom gosto. Aqui, por exemplo, é uma área externa, uma casa, né, toda em ripas de madeira, então uma coisa mais rústica. Fizeram essa colocação dos pneus sem nenhum tratamento, você vê que não tem pintura, como aqueles outros que a gente viu que já casava com coisa mais infantil, por ser coloridinho. Então aí já é outra situação, já não tem muita temática infantil, mas já uma coisa mais bruta, em contraste com a delicadeza da flor. Então, assim, tem que ver qual foi a mensagem que ele quis passar aí, de repente. Poxa, o pneu é o retrato da destruição de uma parte, né, da natureza que a gente tem que abrir para passar asfalto para usar pneu. Então, e de repente, você tem uma flor super delicada plantada num objeto bruto desse, você cria um sentido, né, para o uso do pneu. E sem falar que aproveita esta praga e dá um fim nele, né? Toda vez que eu falo de pneu, eu nunca me esqueço da cena, uma das cenas mais tristes que eu vi na vida. Eu vindo do Rio de Janeiro. Eu indo do aeroporto para a casa de minha irmã, na época ela morava lá, e passei pela lagoa, ou era Baía de Guanabara, eu não sei agora, eu nem lembro agora por onde foi passando. Gente, tinha um pedaço que era só pneu. Eu pensei, gente, pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse. Tem que dar um fim nessa praga, que realmente é um problema, tá? Aqui, você já vê o pneu super trabalhado. Você jogar na internet, gente, como fazer objetos em pneu, vasos de pneu, você vai encontrar lá uma infinidade de ideias. A única coisa que eu sempre me preocupo com relação ao pneu é, por exemplo, se você for fazer uma horta. Tem gente que diz que não tem problema nenhum, mas eu, normalmente, sugiro que você use a mesma coisa que você poderia usar, de repente, que eu falei nas caixas de madeira, que você tem que fazer um isolamento com plástico, né, para não entrar em contato. A madeira é para não apodrecer a madeira. Então, se não tiver o plástico e a terra estiver direto com a madeira, não tem problema nenhum. Só a sua vida útil da madeira que vai ser menor. Mas na questão do pneu, eu normalmente gosto também de fazer esse revestimento por dentro, porque a borracha do pneu, ela tem alguns materiais tóxicos, que por mais que tem alguns estudiosos que defendam e digam que não sai, como é que não se decompõe, então a terra não é... Eu não confio, tá? É aquele material ali, de repente exposto à luz do sol, no calor, de repente diretamente com a terra, eu não gosto. Então, normalmente, eu já fiz uma vez uma hortinha assim, no playground de uma minha cunhada, ela fez, mas eu lembro que eu falei isso a ela, que fizesse, né, esse revestimento por dentro de plástico, e depois eu já vi algumas outras pessoas que trabalham com isso defendendo dessa forma, tá? Então, fica lindo, você vê que tem vários cortes que possam ser dados, muito cuidado, só se de repente
você for pensar em fazer ou pedir para alguém fazer, cuidado quando for manusear pneu, né? Porque normalmente, por ser uma borracha grossa, as ferramentas precisam ser mais cortantes, então, Ave Maria, então cuidado com isso. Mas assim, poxa, você fazer uma escolinha, um playground, uma área de brinquedoteca, você poder reutilizar esses pneus pintados com cores fortes, de repente com flores, com plantas comestíveis, que a criança possa ir lá, meter a mão e comer e não ter problema nenhum. Isso é super lúdico, é um contato que a criança vai ter tanto diretamente com a natureza, quanto com a ideia de reutilizar esses materiais que poluem, né, que são verdadeiros problemas para a gente. Então, assim, não é só uma questão estética, né? Não é só também uma questão de, vamos diminuir o lixo. Não, tem todo um pensamento por trás, e aí realmente para criar conceitos que ajudem a gente, né, no nosso decorrer da vida aí. Tá. Essa questão agora, um dos elementos muito utilizados na questão do paisagismo. Eu boto ela como elemento, gente, porque assim, atualmente, quando você vai, às vezes você monta um jardim vertical, você tem fornecedor só de jardim vertical, ou então você faz só o serviço de jardim vertical para seu cliente, alguma coisa assim. Então, eu chamo o jardim vertical como um elemento do paisagismo. Mas, ao depender do local, o jardim vertical é o jardim que você tem na casa da pessoa, tá? Você não tem outras plantas, você não tem vaso, não tem jardim, não tem nada, você só tem o jardim. O jardim vertical, esse simpático senhor que vocês estão vendo aí, ele é o inventor do sistema que possibilitou da gente ter plantas na parede, tá? Quem nunca viu uma casa mais antiga, ou uma casa que está meio sem manutenção, nascendo plantas na parede? Ele viu também. E aí ele começou a fazer algumas pesquisas e observar nos trabalhos dele, né, que ele trabalha muito com essa questão botânica de locais mais distantes, ele trabalha com coisa de entradas de caverna, ele foi vendo que em alguns locais realmente a planta, né, se desenvolvia ali. Então, ele criou um sistema todo preparado para servir de suporte para as plantas que você colocaria na parede, com irrigação, porque jardim vertical, gente, não funciona sem irrigação. Às vezes, para baratear, o cliente não quer botar irrigação, mas não vale a pena. A gente, com a mão, a gente não consegue molhar a planta uniformemente da mesma forma que uma irrigação automatizada faz, tá? Eu vou mostrar a vocês aqui alguns sistemas que a gente tem no mercado, certo? Então, na verdade, ele criou essa estrutura para poder possibilitar que a gente fizesse essas artes. Que hoje em dia a gente tem alguns jardins verticais que são mosaicos na parede vivo, né? Praticamente um mosaico vivo. Tem alguns que são densos, um maciço de uma planta só, tem outros que usam plantas diferentes, tá? Sempre lembrando de se preocupar com a luminosidade do local para poder utilizar o melhor sistema de acordo com o que você precisa. A Sara perguntou, vocês fazem jardim vertical? Fazemos, tá? Não é nosso foco principal, tá, Sara? Mas, assim, normalmente a gente faz sim. Não tem limite de altura. Normalmente eu vou mostrar a vocês aqui agora os sistemas que a gente tem no mercado, e aí cada um tem vantagens e desvantagens para a área interna e para a externa, tá? E normalmente a gente pode utilizar o jardim vertical para disfarçar muros que têm alturas ou um mais para frente do que o outro, né? Algumas coisas que precisa destacar. Você pode utilizar. A única coisa que eu vou mostrar aqui a vocês agora. A gente tem algumas providências que a gente tem que tomar quanto à parede verde que você queira colocar na casa do cliente. Por isso que eu digo a vocês, o paisagismo, gente, ele só vai realmente entrar no final da obra, né? Acabou a poeira, diminuiu a quantidade de gente dentro da obra, seu cliente já vai, de repente, se mudar, ou então já tem alguém com mais frequência lá que possa molhar as plantas, beleza. Mas o planejamento de tudo, a gente deve tentar entrar ao máximo, o mais cedo possível, certo? Exatamente porque a gente tem que ter alguns planejamentos. E um dos planejamentos que a gente precisa é quando a gente que a gente opta em ter um jardim vertical no projeto, tá? Eu vou mostrar a vocês aqui agora algumas coisas que a gente tem que realmente se preocupar para poder fazer um jardim vertical que funcione, tá?
Depois, a gente, depois manda uma mensagenzinha para mim, Sara, que a gente vai vendo isso. Eu posso tentar ajudar você. Olá, hoje em dia esses jardins se tornaram uma mania na ambientação das casas, dos apartamentos. É uma boa alternativa para pequenos espaços, tá? Para ambientes de varanda, principalmente. Tem, logicamente, gente, como qualquer planta, como qualquer ser vivo, tem a questão da iluminação, não é porque tem um sistema de irrigação ou tem um sistema de plantio que eu posso botar em qualquer lugar no jardim da casa. Lembre que planta vai precisar da luz, então normalmente a gente coloca aqui parede de varandas, salas que de repente, né, tem uma abertura para uma sacada, alguma coisa assim. Tem plantas que a gente consegue botar em ambientes mais internos, tá? Tem espécie para tudo. Tem algumas paredes verdes que às vezes você não precisa fazer sistema nenhum, é só de musgo estabilizado, não precisa desse sistema, então só para ter um elemento verde na casa, mas lógico que não é a mesma coisa que um jardim vertical, tá? Bom, as plantas, como eu falei, você tem que escolher a planta de acordo com a iluminação que você tem no espaço. Normalmente são plantas de preferência que tenham um crescimento pendente para poder ela criar realmente essa cortina. Apesar que você pode usar algumas pontuais que não tenham, mas o ideal é que a maioria das plantas sejam essas de aspecto pendente para poder criar realmente essa cortina. E assim, lembrar, gente, que a parede verde, por ela ter uma irrigação, ela pode dar uns respingos de água, né? Às vezes entope um furinho da mangueira, alguma coisa assim. Então, assim, evitar de colocar em cima de móveis. Por exemplo, tem gente que às vezes bota um aparador na parede, né? Bota assim, um aparador e uma parede, um pedaço de jardim vertical em cima. Pode acontecer? Pode. Eu vou mostrar aqui a vocês. Vou mostrar aqui a vocês, porque eu acabo me antecipando aos slides. Mas assim, então, se preocupar em seu ambiente com luz, tem que ter um pontinho de água, eu vou mostrar a vocês por quê. E assim, o jardim vertical, gente, é necessário que as plantas escolhidas sejam adequadas ao ambiente, ao ritmo do morador. Tem algumas plantas que têm esse crescimento pendente, que elas são mais vigorosas, tipo jiboia, peperômia, a própria samambaia, ela cresce, então às vezes você tem que dar umas podadinhas, porque senão ela embola uma planta da outra, mas também nada grandes manutenções. Existem substratos específicos para jardins verticais. Tem alguns que dão garantia de 10 anos, você não vai precisar readubar. Né? Então, assim, são muito mais caros, claro. Então, alguns sistemas de irrigação você consegue adubar injetando água, adubação na água que você vai fazer essa irrigação, certo? Nessa imagem aqui, gente, vocês estão vendo que não tem luz natural, nem janela, nem porta. Essa é uma foto de internet, tá? Eu não sei dizer a vocês se de repente é um espaço de mostra, mas vamos imaginar que a gente tenha uma dessas paredes laterais, seja o vidro da varanda, uma janela. Daria para você ter plantas, tá? Plantas provavelmente, se o sol pegar uma parte da parede, você pode colocar plantas de meia sombra, ou se não pegar sol nenhum, for só muita luz, você pode botar plantas de sombra, certo? Vamos considerar que uma dessas laterais aí seja vidro. Daria. Mas se, por exemplo, fosse essa situação aqui que não tem janela, pode esquecer que vai morrer. Vai morrer, vai dar dor de cabeça, porque ela começa a morrer os pedacinhos, aí você, na esperança, troca, e aí gasta mais dinheiro, aí daqui a pouco outras plantas que estavam tão bonitas começam a murchar, você não entende por quê. É a questão da iluminação, a gente não tem onde correr. Planta, né, ser vivo, ela tem essa necessidade. Aqui, por exemplo, mesmo, vocês estão vendo que é uma varanda, né, que foi praticamente incorporada, provavelmente devia ter alguma esquadria aí que foi retirada e incorporou a varanda para a sala, mas a pessoa tem um janelão, preferiu manter, né, a luz. Poderia. A Andrea botou aqui, né, que nessa imagem, se não fosse, já que não tem janelas, poderiam ser de plantas artificiais. Inclusive, outro dia eu dei um fora, porque eu acabei criticando, e no mesmo dia tinha uma postagem de uma ex-aluna minha que tinha feito uma parede toda artificial na casa de uma cliente, ficou parecendo que eu tinha falado para ela de jeito nenhum, foi coincidência eu ter criticado num post meu exatamente no dia que ela postou. Mas assim, gente, é aquela coisa que eu digo a vocês, poxa, você tá numa sacada dessa, por exemplo, tem uma iluminação natural maravilhosa, para que você vai fazer uma parede de planta artificial dessa? Para não ter trabalho? Não bote, fica feio.
sabe? Assim, fica parecendo que você não dá importância à real necessidade, ao que realmente, a relevância de uma planta dentro da casa. Tem gente que assim, faz uma parede verde toda de artificial e faz, deu uma vida no meu projeto. Que vida? Deu uma vida só visual, uma coisa só estética. Que o design biofílico, que vai ser também tema de uma das próximas aulas da gente, já funciona. A questão do visual, você dá uma enganada no seu cérebro, que você está tendo plantas, mas na verdade os outros benefícios de purificação de ar, de absorção de algumas toxinas que ficam suspensas, a planta artificial não tem, tá? Sem falar que tem algumas plantas artificiais que são realmente muito feias, algumas grosseiras. Graças a Deus, no mercado hoje em dia já apareceram plantas bem fiéis, então tem algumas que realmente você tem que pegar para ver que são artificiais. Então essas ok, mas eu só faço sempre essa ressalva. Se você pode, nesse local que você está querendo botar essa planta, tem luz para ser uma natural, tenta uma natural primeiro. A questão de custo, realmente, a artificial não é tão mais barata, pelo contrário. Elas são até mais caras do que as plantas naturais. A diferença é que um jardim vertical natural, você vai ter que ter um sistema para fazer o plantio. Que a planta artificial você não tem. A planta artificial você vai criar um suporte e prender as plantas, tá? Então, às vezes, acaba saindo, mas a planta artificial não é barata, não. A planta artificial boa é cara. Então, você fazer uma parede para planta artificial, às vezes sai o mesmo preço, né? Então, não é por conta, às vezes, de preço, não. É mais... Sara falou aqui que é estranho essa mesa de cara para a janela. Aí, inclusive, a claridade não deve nem fazer muito bem, né? Dessa incidência de luz, a pessoa com a tela, de repente, no computador, mas nem precisaria dessa luminária só à noite. Eu também eu não botaria essa bancada aí, certo? Mas para as plantas, para paredes, para o jardim vertical, essa luz aí tá ótima. Você está vendo que são samambaias. Samambaias são plantas que gostam de muita luz, mas não tem a necessidade de bater sol nelas. Pelo contrário, eu até prefiro que não. Então, elas vivem perfeitamente aí, tá? Então, dá para você ter. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos sistemas que a gente tem no mercado. Esse aqui, gente, foi praticamente não vou dizer para vocês que é o primeiro, porque eu fico com medo de repente ser injusta com outro material, mas para mim foi o primeiro que eu vi no mercado, assim, que eu me interessei de repente em buscar fornecedor, tá? Ele funciona como esses engradados. A vantagem desse tipo de sistema é que você pode depois desmontar e levar para outro lugar, que de repente os que têm blocos cerâmicos, por exemplo, a gente não tem como fazer isso. Então, hoje, esse aí foi logo um dos primeiros. Hoje em dia ele já tem um design mais avançadinho, né? Tem umas cestinhas dentro de cada quadradinho desse para facilitar o plantio, mas o raciocínio é o mesmo. São quadradinhos, né? São engradados, que são modulados. Você tem determinados tamanhos, né? Que aqui tem até nesse cantinho aqui, ó, tá mostrando, né? Dimensões: largura 68, por altura 18,5, profundidade 20 centímetros. Está em milímetros, mas eu já converti para centímetros. Então, você tem essa limitação, né, que são tamanhos já padrão, você não tem como, de repente, pegar e mandar fazer do seu tamanho, não tem. Mas você pode montar por módulos, né? Fileirinhas de 3, fileirinhas de 2, bloquinhos de 3 colunas, 2 linhas, aí de acordo com a dimensão que você tem. Vocês estão vendo que cada quadradinho desses tem um pitinho vermelho, né? Isso é um bico de irrigação, gente. Vai em cada lateral dessa, vai subir na tubulação, você vai ter uma tubulação. Nesse caso aí, vocês estão vendo que tem uma bomba em cima, né, do sistema, que está ligado a um ponto de água. Por isso que eu digo, a parede verde precisa de ponto de água. Então, se você já está lá com o seu ambiente todo pronto, lindo, maravilhoso, e não puxou o ponto de água para sua parede verde, você não vai poder fazer sua parede verde, porque seu cliente, depois está tudo pronto, não vai querer quebrar a parede para puxar ponto de água. Tá? Então, planejamento. Então, assim, isso facilita, você vai ter um timerzinho, que hoje em dia funciona até a base de pilha. Antigamente não era pilha, então obrigava a gente a ter, além do ponto de água, ainda um ponto de energia, que hoje em dia não precisa mais. Então, você tem esse timer, a pilha, você vai programar lá. Eu quero que, vamos supor, sua parede verde fica num local que bate muito sol, sua planta precisa de água todo dia. Aí você vai botar lá, todo dia, programar de segunda a domingo, 7 horas da manhã. Eu quero que ela fique 20 minutos aberta. Aí ela vai. Todo dia, 7 horas da manhã, seu timerzinho vai lá, 7 horas da manhã, 20 minutinhos, desliga. Isso, quem vai normalmente montar
a parede verde para você, vai, a depender das espécies que você plante, já vai lhe dar uma ideia de mais ou menos quanto tempo você deve deixar, quantas vezes e tal. Às vezes a gente tem que dar uma mexida nisso, tá, gente? Porque a planta, de repente, não está escoando da mesma forma, o substrato é mais denso, e aí está muita água, a gente vai regulando isso aí. Mas é uma facilidade, né? Esses timerzinhos, normalmente, quando a bateria está acabando, eles avisam, então não corre o risco da bateria acabar e suas plantas ficarem sem água. Então, assim, facilita muito a nossa vida, porque você não precisa mais se preocupar com a questão da irrigação. O máximo que você vai fazer é observar se suas plantas estão todas inteiras, se não tem nada seco, porque às vezes vai que entupiu um biquinho desse, né? Acontece. O máximo que você vai precisar fazer é isso. E entender um pouquinho essa dosagem da água e pronto, né? E escolher as plantas de acordo com a iluminação que você tem. Então, esse foi o primeiro, tá, que apareceu, que é o que a gente chama de engradado plástico, né? Esses aqui já são blocos cerâmicos. Vocês estão vendo aqui a lateral, tá com esse acrílico, gente, mas aqui é só para a pessoa ver, tá? Ele é da mesma, a coluna segue no mesmo bloco cerâmico, tá? Aqui é só para expositor. Esse tubo que vocês estão vendo aí, azul, é alimentação de água. Então, ele vem de um ponto de água da parede e em cada fileira de bloco dessas, vocês estão vendo essa outra mangueira preta, é uma mangueira toda perfurada que vai ficar gotejando água de acordo com a programação que você fizer no seu timer. E esse gotejamento vai ser suficiente para deixar o substrato dela, onde ela vai estar plantada, todo úmido, e a planta ter a irrigação dela, tá? Esses blocos cerâmicos eu já indico mais para áreas externas, tá? Primeiro pela durabilidade, né? Eu acredito que, por mais que o fabricante me diga que aqueles plásticos suportam tal, eu confio mais na cerâmica, a exposição de sol, de chuva, tal, para desgaste. Mas é mais definitivo. Depois que você monta, pode ser que alguém consiga desmontar sem destruir muito, mas vocês estão vendo aí que tem argamassa, tem rejunte, tem tudo. Então, é um bloco, né, é meio que definitivo. Então, realmente eu uso mais a questão do cerâmico se for para áreas externas, tá? Se for uma coisa mais definitiva. Mas se você quiser fazer uma parede verde na varanda, por exemplo, do cliente, de blocos cerâmicos, mandar pintar, dá para fazer, tá? A única coisa que você vai se preocupar é com onde você vai prender esses blocos, se for uma parede ou se for um muro, se tem a amarração, né? Se a fundação dele suporta um peso, porque o bloco cerâmico é pesado, tá, gente? Uma parede de bloco cerâmico, com planta, com terra, ele pesa. Então, tem que consultar quem construiu o muro, ou o arquiteto, ou o engenheiro principalmente, que esteja na obra com você vê se esse muro, né, suportaria a carga dos blocos. Mas é uma opção, tá? Outro que a gente tem aqui, que também é mais rápido, são essas de cremalheiras, que são essas estruturas metálicas que a gente prende nas paredes, e esses vasinhos que a gente vai encaixando um em cima do outro. Hoje em dia, ele já tem diversos formatos, tá? Depois me lembrem também por WhatsApp para eu mandar algumas marquinhas para vocês darem uma olhada na internet. A gente já tem outros formatos. Esse foi praticamente o primeiro material que chegou dessa marca. E a mesma situação, você monta essas cremalheiras com o intervalo que o fabricante manda, prepara seu sistema de irrigação, já deixa o ponto lá preparado, faz a montagem das jardineirinhas. Antes do plantio, o ideal é que você já tente passar as mangueiras e depois vocês estão vendo que elas são móveis, né? Você tira e bota. Então, você pode ir encaixando e montando o seu jardim com esse tipo de material, certo? Hoje em dia, esse material pode ser preto, pode ser marrom, pode ser verde. A gente tem mercado com duas cumbuquinhas, com uma cumbuquinha só. Esse foi praticamente realmente o primeiro material que apareceu. Depois vieram, né? Aí já aparecem outros fabricantes e aí começa uma quantidade maior de materiais. Aí o que eu falei para vocês da providência. Impermeabilizar a parede, tá, gente? Que você vai botar o jardim vertical. Isso se já não for revestida de algum material cerâmico, ou se já não seja impermeabilizada. Então, Isabela, é um muro externo, não tem tanta preocupação, tudo bem. Mas vamos imaginar que seja uma varanda da sala de sua cliente. O ideal é que você tente impermeabilizar a parede, ou pelo menos você tentar ver se não tem nenhuma rachadura, que de repente possa a umidade, né? Vocês estão vendo que a maioria dos nossos materiais são plásticos. Tem alguns fabricantes que dizem que não entra em contato com a parede, que não tem problema e tal, mas assim, a gente está lidando com um material que vai estar úmido o tempo inteiro. Então, se puder
impermeabilizar, melhor, tá? Isso se sua parede já não for revestida com um material cerâmico, porcelanato, pedra, né? Alguma coisa assim. Ponto elétrico para instalação do equipamento de irrigação já não é mais imprescindível, porque a grande maioria dos timerzinhos da irrigação hoje em dia é a pilha. Só tem que se preocupar com a questão da iluminação, tá, gente? Que às vezes você tem que deixar um pontinho elétrico no teto para poder fazer a iluminação da parede verde. A única coisa que eu ressalto, a única ressalva que eu faço a vocês também é que para evitar cuidado com a lâmpada, se for uma lâmpada tipo de croica, alguma halógena, que for planta, ou, desculpa, uma lâmpada que emita calor, ela pode queimar a planta se ficar muito em cima, tá? Então dá um distanciamentozinho da luz, de forma, às vezes tem muita gente que faz iluminação de baixo para cima. Então, o ponto elétrico do jardim vai ser só para iluminação, se você quiser botar, tá? Tá? Equipamento não precisa mais. Ponto hidráulico, sim, precisa de um ponto hidráulico que seja exclusivo para irrigação. A posição do ponto hidráulico vai depender da pressão que você tenha na água. Às vezes você tem um tanque que fica lá para cima, então a pressão não muda muito se você fizer o ponto em cima, se você fizer o ponto embaixo da parede. Isso também é uma coisa que você tem que conversar com quem estiver na obra com essa questão hidráulica, tá? Para poder entender mais ou menos como é a pressão, para definir se você vai botar na parte de cima ou na parte de baixo. Mas sempre assim, do lado do jardim, tá? Da parede, do equipamento, do sistema, que você vai botar o timer para poder fazer a tubulação, tá? Uma outra coisa que muita gente se esquece com a questão do jardim vertical, gente, é com a calha de drenagem. Essa água da irrigação vai cair para algum lugar. E aí? Tem que pensar para onde essa água vai, essa água da irrigação vai. A planta ela não vai absorver tudo, vai sempre ter um excedente. Muita gente esquece isso. E aí tem que fazer uns improvisos que ficam mais trabalhosos, a pessoa desiste da planta, do jardim. Então, além do ponto de hidráulica, você tem que ter um ponto de drenagem. Como normalmente a grande maioria dos jardins verticais, principalmente de interiores, eles ficam nas varandas, às vezes a gente está em obra ainda, a gente consegue puxar um ponto de ralo para debaixo do jardim. Então você faz um rasgo no piso, de repente tira a pedra, né, que você tem, deixa só no contrapiso, e você pode botar pedrinhas, ou uma calha, uma calha disfarçada, né? Aí também é a questão da criatividade, mas sempre lembrar que tem que ter um ponto de água, tá, gente? É uma coisa que muita gente esquece e acaba criando. Ah, já vi gente botando caixa de vidro como se fosse aquário embaixo. Nossa, dá problema, tá? Então, e evitar os jardins verticais sobre os mobiliários, que foi o que eu falei para vocês dos respingos, certo? Então, assim, planejar para não deixar de fazer, porque realmente um jardim vertical numa decoração faz um efeito imenso. Você ter um jardim, você poder fazer um pedacinho da parede, que seja o caso, alguma coisa assim, você ter um jardim. Às vezes você não precisa nem fazer uma parede inteira, gente. Existe uma marca, que aí lá vem eu falando marcas, mas tem uma marca que eu não sei nem se ainda está ainda atuando muito, porque eu nunca mais vi, chamada Quadro Vivo. Era um sistema todo com irrigação embutida na moldura, que tinha um sistemazinho que era um quadro que você botava na parede e fazia o armazenamento de água, tinha um armazenamento de água, um potinho para armazenar água e tinha essa irrigação lá. E fazia o reuso da água, né? Que às vezes o excedente conseguia reutilizar. Mas não sei dizer a vocês até se tem ainda. Bom, então vocês entenderam, né, gente? A questão da parede verde não é simplesmente chegar lá e botar um jardim, tá? Tem todas essas providências que a gente tem que pensar no ponto de água, para onde essa água vai escoar, se eu tenho luz aqui suficiente, se tem que ter irrigação automatizada. Tem cliente que às vezes por conta de custo não quer botar irrigação automatizada, é melhor não ter o jardim, tá, gente? Problema jardim sem irrigação. Ah, Isabela, eu não vou usar nenhum desses sistemas que você mostrou. Eu quero botar vasos soltos na parede, aí eu não vou ter como irrigar. Ah, e tudo bem, são vasos soltos, a pessoa vai lá e molha um por um, tá? Mas quando você tem uma parede, que é aquele sistema que você quer mostrar que é uma planta, um maciço de uma planta, ou parecendo como se fosse um muro verde, né? Aí o efeito que você quer dar é o fechamento. Então, para você ter esse fechamento, a planta tem que ser molhada uniforme. Se não fosse, se for só vasos e pontuais, aí realmente não precisa de irrigação e a pessoa pode fazer de acordo com o gosto, com o efeito que queira dar. Bom,
As obras de arte, gente, vêm agregar valor ao projeto de paisagismo, sem dúvida, tá? Tem que realmente seguir o estilo do jardim, da temática que você queira dar. A gente está vendo aqui uma foto, por exemplo, de Buda, uma escultura de Buda, que normalmente são jardins que têm uma temática mais zen, alguma coisa mais espiritualizada. Normalmente eu gosto de usar essas coisas de Buda, muita coisa de... Teve uma época que estava super na moda a decoração estilo Bali, alguma coisa do estilo Indonésia, né? Normalmente usava muito, então tinha muitas essas coisas. Continuam, tá? Normalmente não são peças baratas. Normalmente obras de arte, a gente tem que lembrar que o nome já diz, é arte, né? Então tem seus valores oscilam. Se é um artista mais conhecido, as obras são mais caras. Se de repente alguém está começando, consegue um preço melhor. Determinados materiais são mais caros que outros. Então, assim, tem clientes que vão amar a ideia, tem os clientes que vão dizer, não quero não, vai achar frescura, tá? Mas, assim, é uma coisa que é bom vocês oferecerem, porque, como eu disse a vocês, é um valor que está se agregando ao projeto, tá? Vai ter pessoas que vão investir e tem outras que não, mas realmente para um jardim faz uma diferença, tá? Uma vez eu fiz um jardim de uma cliente que o marido é escultor, que depois ele arrancou as plantas e botou um monte de escultura na frente da casa. Então, a casa dela parece um expositor de obras de arte na frente e as plantas ficaram meio em segundo plano. Mas aí eu achei já um exagero, tá? Já não tinha necessidade de ter tantas peças. Mas uma peça ou outra no jardim realmente faz muita diferença. Eu fiz um jardim uma vez, esse jardim aqui pequeno, essa primeira pedra-sabão aqui, gente, é uma estrutura desse tamanho, que eu tirei de um ângulo de forma que ficou parecendo que ela grande, mas era desse tamanho, que tem na jardineira de um apartamento. Foi um presente de casamento o casal recebeu o presente de casamento e é uma peça, né, que tem todo um valor afetivo, não é somente obra de arte, tem toda a questão do valor afetivo e está sempre lá perto deles. No caso dessa outra casa aqui, já é uma casa que a cliente ela tinha uma vontade de ter esse jardim mais florido, mais romântico, dessas florzinhas. Essas florzinhas nenhuma foi para frente, tá, gente? Morreram todas. Não aguentou o calor de Salvador. Mas ela tem essas esculturas em mármore que ela investiu, ela gosta. Então, assim, combina com o tipo de jardim dela. Então, ousar, né? Entender o gosto do seu cliente e investir. É um patrimônio, né? Mas dizer, deu problema, precisou levantar dinheiro para alguma coisa, vende obra de arte. É obra de arte, não perde valor, tá? Pelo contrário, a tendência é sempre valorizar. Então, mesmo que não seja uma obra de arte de nenhum artista famoso, você ter simplesmente uma peça de arte no seu jardim já cria um valor. A única coisa que eu digo a vocês é que, não, Branca de Neve, essas coisas não são esculturas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vão encher a casa do cliente com essas coisas, não. Por favor, tá? A única desculpa que a gente dá é para jardins com criança, que de repente tem na casa, e você pode ter uns bichinhos desses no jardim sem problemas, né? Pelo amor de Deus. Mas se não for nesse caso, não coloquem, tá? Uma vez eu fiz uma casa de um cliente, a coisa mais linda, uma casa bonita. O cliente gastou muito dinheiro para fazer, uma casa bonita mesmo, ele investiu e ele gastou dinheiro também no paisagismo. Um ano depois eu fui lá tirar as fotos, outras fotos, né? Porque as plantas já estariam mais adultas e já mais... os arbustos já estavam mais crescidos, então estava outro efeito. Aí, quando eu cheguei na casa dele, estava Branca de Neve, todos os anões e mais um monte de bicho, gente, na fachada da casa. Eu quase morro. Eu falei, gente, volta num jardinzinho lá atrás, perto do local onde os meninos brincam, mas na fachada da casa matou o jardim. Mas eu entendo que eles tinham filhos pequenos e tal, mas assim, poxa, eu não colocaria não, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, gente, aí a gente finaliza a questão dos elementos paisagísticos, tá? Eu tentei fazer, assim, ao longo desses anos que eu dou aula, eu volto e meia acrescento uma coisinha ou outra, mas é sempre basicamente isso aí. Lógico que vai ter... A apostila tem imobiliário. Mobiliário, porque eu acabei não colocando nos slides. Porque mobiliário eu entro mais na parte de decoração, aí eu acabo falando um pouco. Na verdade, gente, a questão do mobiliário é lembrar
né, que mobiliário hoje em dia de áreas externas são mobiliários que têm tanta importância como os mobiliários de área interna, porque antigamente o que era móvel de área externa? Aqueles móveis de madeira pintado de tinta branca, tinta óleo branca, pesados, né, eu lembro logo de clube. Então, assim, e hoje não. Hoje em dia você tem linhas de móveis específicas para áreas externas, né? De materiais que suportam a questão do sol, a questão da maresia. Então, assim, a questão do imobiliário realmente agrega também muito valor ao paisagismo. Sempre se preocupando, a gente vive numa cidade que a maresia realmente é muito forte, a gente tem um desgaste muito grande dos materiais, então evitar material que não suporta, tá, gente? Porque aqui é muito complicado. Se não for um material que resista à nossa maresia, ao salitre que tem no ar, se ficar em área externa, você perde rápido, né? E aí tem que ter essa preocupação e saber, nesse caso, que a gente tem hoje em dia, como eu disse, linhas específicas para áreas externas. A gente tem uma fábrica aqui em Salvador, que algum professor vai levar vocês, que é a Tideli, que é uma fábrica baiana, que começou com... Hoje em dia ela tem móveis para áreas internas também, mas, poxa, ela ficou muito conhecida por móveis de áreas externas. Muitos empreendimentos tinham móveis, todos os móveis da área externa são Tideli. Então, assim, foi quem começou a dar, no meu entendimento, tá, gente? Na minha faixa etária, assim, de trabalho. Lógico que quem trabalha mais tempo que eu deve conhecer algum outro fornecedor e tal, mas no meu tempo, o primeiro que me chamou mais atenção assim, realmente foi a Tideli pela questão da fábrica, o acabamento dos móveis, tudo muito bonito, tudo muito legal, e valorizou realmente a questão dos móveis que a gente tem para a área externa, certo? Bom, qualquer dúvida, a gente finaliza essa questão agora dos elementos paisagísticos. Próxima aula eu vou falar para vocês sobre paisagismo sustentável, provavelmente dessa segunda a 15, né? Que próxima semana Ellen vai dar... Segunda? Hoje é terça. Na próxima semana eu não dou aula, vem a Ellen vai dobrar segunda e terça, então eu só dou aula para vocês agora daqui ao próximo dia 15. Como eu combinei com vocês, essa semana agora eu entrego a prova, a avaliação, certo? E me mando para vocês. Aí qualquer dúvida vocês vão mandando para mim, tá bom? Aqui está dizendo, né? Sendo baiana, deveria ser um pouco mais barata, né? Mas realmente tem essa questão, mas assim, o material deles realmente é muito bom, por isso que acaba. E também são poucos os fornecedores que a gente tem no nível deles, né? Então acaba que encarece um pouquinho. Tá bom, gente? Então vamos lá. Qualquer dúvidas, manda aí pelo WhatsApp, por e-mail. E aí, próxima semana, na próxima, a gente se encontra. Ok? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Bela. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todas, todos. Todos. Só tirar uma foto de você. Boa noite, gente. Tchau, gente. Até segunda.